Sempre que datas comemorativas como Páscoa, Natal se aproximam, eu começo a receber algumas dúvidas sobre como tratar com as crianças a respeito dos elementos de fantasia que culturalmente envolvem essas datas, como Papai Noel, Coelho da Páscoa. É certo dizer para a criança que eles existem de fato? Teria algum problema nós criarmos ou alimentarmos essas fantasias para as crianças? Fazer a criança acreditar em Papai Noel, Coelho da Páscoa seria por acaso mentir para elas? Ou teria algum problema para o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da fantasia, se eu decidisse dizer para minha criança que esses elementos na verdade não existem de fato? No vídeo de hoje a gente vai falar então sobre tudo isso. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo no canal. Eu sou a Carol Janeiro, sou psicóloga, sou mãe e por aqui a gente fala muito a respeito de infância, desenvolvimento infantil, maternidade, criação de filhos e para te responder a principal dúvida desse vídeo, que é se tem problema a gente contar algumas mentirinhas para a criança em termos de fantasiar para ela ou alimentar fantasias relacionadas ao Papai Noel, ao Coelho da Páscoa, por exemplo, eu já preciso te adiantar algumas coisas. E a primeira delas é que existem divergências a respeito desse assunto, até mesmo entre psicólogos. Pois é, não existe um consenso entre os especialistas e vai ser bem difícil, na verdade, você encontrar uma resposta tão taxativa assim a respeito desse assunto. E é por isso que eu vou te apresentar aqui uma linha de pensamento a respeito dessa questão, que sim, pode até ser meio polêmica, mas no fim das contas, o que eu quero já frisar desde o início é que a decisão vai acabar sendo sua, da sua família com as suas crianças. E o meu objetivo com esse vídeo não é te convencer a nada, a fazer ou a não fazer algo com a sua família, com as suas crianças, mas te apresentar a teoria que eu sigo, que eu acredito, que eu trabalho em desenvolvimento infantil e que você fique livre para seguir ou não, para decidir de acordo com o que fizer sentido para você, para sua família. E eu quero começar te explicando a diferença entre faz de conta, a fase da fantasia no desenvolvimento da criança, e o criar fantasias para a criança. O faz de conta, ele é característico da fase de desenvolvimento da criança, marcada pelo surgimento das fantasias que ela começa a criar. As imitações que ela faz das cenas que ela presencia. Então ela vai repetir a cena do adulto fazendo comida, ela vai brincar de comidinha ali, vai reproduzir isso com os brinquedos dela, com as coisas dela. Ela vai começar a encenar, a criar histórias na cabeça dela, a criar diálogos entre os brinquedos, os bonecos ali nas brincadeiras dela, criar cenas entre eles, vai se imaginar como um personagem específico, vai se imaginar nas profissões, né? Então ela vai brincar que ela é médico, que ela é bombeiro, enfim. Essa fase começa no desenvolvimento da criança ali por volta dos 3 anos de idade e tem total relação com o desenvolvimento da criatividade e da socialização, porque a criança está de fato agora ali se diferenciando dos outros, né, como um ser único e entendendo os diferentes papéis sociais. Para que esse desenvolvimento aconteça, né, de forma satisfatória, ela precisa sim desses momentos de faz de conta na brincadeira, de realmente acreditar naquele momento ali que ela é alguém diferente, que ela é um personagem específico, que os seus brinquedos têm vida, que eles realmente estão vivenciando ali aquelas cenas, aquelas histórias que ela criou na cabeça dela. E ela vai reproduzir isso até mesmo nas brincadeiras de arte, nos desenhos, nas pinturas, nas brincadeiras com massinha, por exemplo. E nós, adultos, podemos e devemos sim fazer parte disso, entrar na história também, encenar junto com ela, entrar de verdade na história que ela está criando ali. Então essa é uma definição bem simples da fase do faz de conta e da fantasia, característica natural e esperada para o desenvolvimento da criança. Diferente disso é o criar fantasias
para a criança, que é quando nós, os adultos, criamos o elemento, né? Por exemplo, o Coelho da Páscoa, o Papai Noel, e nós levamos a criança a acreditar nas histórias mágicas que nós contamos para ela a respeito desses elementos, confundindo um pouco ali, intencionalmente mesmo, para a criança o que é realidade, o que não é, o que seria só brincadeira, só encenação ou só um personagem, ou se aquilo de fato acontece, né? Se aparece ali no meio da noite um coelho, um Papai Noel e deixa ali os presentes para a criança sem que ela tenha visto, enfim. Então veja só, nesse caso não foi a criança que imaginou, que criou a história, que criou as cenas. Nós entregamos para ela algo pronto, né? A fantasia já pronta. E essa, inclusive, é a principal dúvida que eu mais recebo a respeito desse assunto. Mas se eu não deixar que ela acredite no Coelho da Páscoa ou no Papai Noel, eu não vou estar cortando a criatividade dela, a capacidade dela de imaginar, de fantasiar, tirando, né, a magia toda da história e a diversão mesmo da criança em relação a esses elementos? E a resposta é não, porque nesse caso não foi a criatividade da criança que trabalhou, tampouco a fantasia dela, ela já recebeu tudo pronto da nossa mão ali, né, da nossa boca, na verdade. É como consumir desenhos, filminhos, né? Tem muitos que são legais sim, trabalham coisas legais, valores legais, mas a questão da criatividade e da fantasia, eles não trabalham, porque eles já estão prontos, a criança não teve nenhuma participação ativa ali da criatividade dela nesse processo. É por isso até que a gente fala que a criança que passa muito tempo, né, consumindo desenhos, filmes, histórias prontas, né, ou seja, fantasias prontas, enredos prontos, cenas prontas, ela tem mais dificuldade de criar brincadeiras, de se interessar pelo faz de conta, né, justamente pelas brincadeiras de pintar, de arte, né, de criar ali as próprias histórias, as próprias cenas, e mesmo as brincadeiras que eu citei no início, né, o brincar lá de comidinha, brincar de profissões, trabalhar de fato a sua capacidade de criação, né, porque ela vai consumindo muitos conteúdos prontos e ela não treina essa habilidade. Então, fantasiar para a criança não tem absolutamente nada a ver com a fase do faz de conta e da fantasia ou com o desenvolvimento da criatividade da criança. São coisas bem diferentes, na verdade. Essa diferença é enfatizada pela visão de desenvolvimento infantil que eu sigo e trabalho, que tem bases na teoria montessoriana, e Maria Montessori já reforçava muito a importância da gente trabalhar com a criança a realidade, a verdade, o concreto. Essa, inclusive, é uma das bases de toda a teoria Montessori, né? De toda a linha ali de condução da educação da criança e da linha de pensamento a respeito do desenvolvimento e da estimulação ao desenvolvimento dela mesmo. É por isso que até mesmo as escolas Montessori, né, elas são muito focadas na experiência concreta, né? Muito mais do que manter a criança ali sentadinha, consumindo e ouvindo coisas que ela não vivencia na prática. As escolas montessorianas, elas priorizam essa prática do concreto, né? Então toda a teoria de tudo que a criança aprende, ela leva para a experiência com as mãos, com os olhos, com a vivência mesmo ali na prática, ou seja, com a realidade, com a verdade daquilo que a criança pode vivenciar, pode acreditar de fato. E isso em nada vai prejudicar a capacidade da criança de criar, de imaginar, de fantasiar, muito pelo contrário. Montessori era contra, inclusive, essa interferência nossa, né, do adulto, nesse sentido aí das fantasias, de entregar já o que a criança deve imaginar, né, o que ela deve criar ali pronto de bandeja, porque é como se a gente achasse que a criança precisa de nós, né, nesse sentido, de entregar para ela as fantasias para que ela possa desenvolver essa capacidade de criar, de imaginar, e isso não é verdade. A criança só precisa experimentar a realidade ali, a convivência com a gente, os diferentes cenários sociais, para que ela desenvolva por si mesma a capacidade de fantasiar e de criar. Nós não precisamos fazer isso por ela. Como eu expliquei, né, agora há pouco, quanto mais a gente vai entregando coisas prontas para a criança, mais a gente vai minando a capacidade dela de treinar as habilidades dela, né, como por exemplo a criatividade e até mesmo a autonomia em relação a tantas outras habilidades. E aí quando a gente faz isso, né, a gente foca muito nas fantasias que a gente cria, que a gente conta para a criança, que a gente vai alimentando para que ela acredite no que a gente está
contando ali, né, imaginando por ela, aí sim a gente estaria limitando as possibilidades dela de criar, de fantasiar, de imaginar. Mas então, Carol, seria errado a gente contar para criança histórias dos contos de fada, por exemplo, Branca de Neve, Cinderela, Os Três Porquinhos, ou mesmo as histórias do folclore, né, que envolve a nossa cultura? Seria errado a gente contar isso para criança? Ou seria prejudicial para ela de alguma forma, em termos de limitar a criatividade, a imaginação? E a resposta é não. Como eu disse, inclusive, no início desse vídeo, esse vídeo não é sobre certo e errado, né? Sobre adotar uma postura que seja certa ou errada com a sua criança, na sua família. E levando em conta os livros de histórias infantis, os clássicos da nossa literatura e até mesmo as histórias de folclore, que sim, a criança vai ter contato, a criança vai conhecer e é importante que ela conheça, sim. Tem duas questões principais a respeito disso. A primeira delas é a idade, a maturidade da criança para compreender que essas são histórias com personagens dos livros, que elas não se tratam de uma realidade de fato, e isso vai começar a acontecer no desenvolvimento infantil ali por volta dos 6 anos de idade mais ou menos, que é quando a criança já consegue começar a fazer essa separação entre o que é real do que é imaginário. Antes disso, para a criança, a imaginação e a realidade se confundem muito, como se elas realmente fossem uma coisa só, e ela não tem ainda mesmo maturidade para compreender essa distinção, e é por essa razão, inclusive, que eu sempre reforço para a gente tomar muito cuidado com a criança, com histórias envolvendo elementos como bruxas, monstros, elementos assustadores, e defendo e reforço sempre também que a gente não use esse tipo de elemento, né, como a bruxa, o bicho-papão, o monstro que vai te pegar, na tentativa de educar a nossa criança de alguma forma, de manipular o comportamento dela, porque a criança pequena, ela não vai mesmo conseguir distinguir a realidade da imaginação como nós conseguimos, né? Às vezes, para nós que já temos a maturidade de compreender isso, nós levamos isso de maneira banal, mas para a criança não é, e ela pode desenvolver medos sérios, né, e outras consequências também sérias por realmente não conseguir ali fazer essa distinção, né, do que é real, do que é imaginário. Então sim, a gente precisa tomar um cuidado com isso. E nesse sentido é como a gente aborda esses elementos dos contos de fada e do Papai Noel, do Coelho da Páscoa, que é sobre o que a gente está falando nesse vídeo. Uma sugestão que eu trago para você aqui é que a gente não precisa eliminar esses elementos da vida da criança, até porque não tem sentido a gente fazer isso. Ela vai ver, ela vai perguntar, ela vai se interessar, ela vai querer brincar também, de se fantasiar, né, de interpretar esses elementos, e não tem problema nenhum nisso. Mas seguindo essa linha, né, de trabalhar com o desenvolvimento da criatividade pautado no concreto, né, na realidade, e oferecendo para a criança a possibilidade dela fantasiar, dela criar as próprias histórias, nós podemos apresentar esses elementos como personagens, por exemplo, né, como figuras que estão culturalmente relacionadas a datas específicas, né, como o coelho, como o Papai Noel, assim como ela sabe que os super-heróis são personagens, como ela sabe dos personagens dos desenhos, dos filminhos que ela gosta, mas a gente não precisa criar uma história em torno disso que confunda a criança em relação ao que de fato existe, o que não existe, e que traga uma certa insegurança para ela. Por exemplo, a gente não precisa dizer que o super-herói apareceu no meio da noite e fez alguma coisa ali, levou a criança para voar, para brincar, ou deixou alguma coisa para ela ali enquanto ela dormia, sem que ela percebesse, entende? A criança até brinca, né, de ser super-herói também, de fazer com que os brinquedos dela, os super-heróis dela, os personagens dela, ou ela até recria cenas dos filmes, dos desenhos ali, mas ela sabe até onde vai o limite da criatividade, da imaginação dela, até porque, como eu disse para vocês, para criança a imaginação e a realidade é tudo como se fosse uma coisa só mesmo. Então, para ela fica muito mais seguro quando ela própria estabelece esse limite de até onde ela vai com a imaginação dela, da história que ela criou em torno daqueles personagens. Ela não precisa que nós criemos essa fantasia para ela, porque a gente não sabe de fato como isso vai ser recebido, ele vai ser processado pela criança. E uma dúvida muito comum também é que se não vai ficar chato para a criança, então, né, se não é mais legal a gente criar para ela a história, né, em torno aí da mística do Papai Noel e do Coelho da Páscoa. E a resposta também é
ou não, pra criança, o mundo já é muito legal, né? Os elementos que ela cria na brincadeira, as cenas que ela reproduz ali, com a imaginação e a criatividade dela já são muito legais. De novo, né? A gente sempre acha que a gente precisa deixar as coisas mais legais pra criança, né? A gente não confia na capacidade dela de imaginar, de criar, de realmente entrar numa história ali e de se divertir com aquilo. A gente acha que nós sabemos deixar as coisas mais legais e mais atrativas para a criança, né? Mas ela tem a capacidade de fazer isso por si mesma e de se divertir muito, sim, por si mesma e com a experiência concreta ali, mesmo com a imaginação que ela cria a partir do concreto. E como eu sei que vocês gostam muito de saber também como é que a gente faz algumas coisas por aqui, né? Como é que a gente aplica por aqui. E sempre que possível eu também tento dividir um pouco da nossa experiência mais prática com vocês. E hoje com o Lucas e assim com o Davi, que está aqui na minha barriga, também será em breve. Em relação a esses elementos, né? De Coelho da Páscoa, Papai Noel. Ele sabe, por exemplo, que o Papai Noel é um personagem relacionado ao Natal. Ele brinca de usar o gorro, imita a risada do Papai Noel, ele sabe que o Papai Noel mora na neve, que tem renas, sabe da história que gira em torno do Papai Noel, dos elementos que envolvem ali também o Papai Noel relacionado à data do Natal, mas ele sabe que o Papai Noel é um personagem, assim como os personagens dos desenhos preferidos dele, dos filmes preferidos dele, dos super-heróis, e ele sabe que quem traz os presentes para ele somos nós, que pode até ser surpresa no momento que ele tá dormindo, no momento que ele não tá vendo, para ele encontrar depois, pra gente fazer sim a surpresa, né, aquela festa toda, mas ele sabe que não apareceu ninguém em casa no meio da noite enquanto ele tava dormindo, às escondidas, e deixou algo ali sem que ele visse. Ele sabe que fomos nós que preparamos a surpresa pra ele, e o Papai Noel, o Coelho da Páscoa ficam sendo ali elementos mais pra brincar mesmo, e pra ele fazer de conta também ali por conta própria. Não tem como a gente não falar também aqui a respeito do desenvolvimento do vínculo, do relacionamento da família, né, de nós como adultos, como família, no relacionamento com a criança ali. Não tem como a gente não trazer esse ponto também para a questão, para a reflexão. Eu sei que também existem divergências em relação a isso entre os especialistas, né, entre quem conversa, discute a respeito desse assunto, mas sim, né, do ponto de vista da criança, da imaginação dela, do que ela cria, do que ela acredita, da confiança que ela tem em nós, né, que somos suas principais referências ali, a sua base de apego, sua base em relação a tudo que ela acredita e aprende inicialmente ali. Nós somos as primeiras relações da criança, né? Então, do ponto de vista dela, pode ser um grande baque ali, uma grande decepção quando ela descobre que o Papai Noel não existe, que o Coelho da Páscoa não existe, que aquelas histórias todas que a gente contou e alimentou pra ela, na verdade, não eram verdade, né? Eram histórias que a gente estava encenando. E, de novo, pra gente pode até parecer meio banal, né? Não, mas aí depois a criança já vai estar mais velha, a gente conversa com ela, a gente explica, né, que a gente fazia isso pra ficar legal, né, pra brincadeira ser legal, mas não tem como garantir como é que isso vai ser recebido pela criança, entende? De que forma isso vai impactar ali, né, na confiança que a criança estabeleceu no vínculo com a gente, nas coisas que a gente fala com ela, né? Por isso, inclusive, essa é uma das razões que Montessori defende tanto a gente trabalhar com a realidade, né, com a sinceridade com a criança. Isso de forma alguma tira a diversão, a magia das brincadeiras, da vida com a criança de maneira nenhuma. A gente pode sim tornar tudo muito lúdico, muito divertido, sem ter que criar pequenas mentiras para a criança, né? E de novo, assim, qual seria o critério para estabelecer o que é uma pequena mentira, o que é uma grande mentira? Para nós que somos adultos, contar sobre o Papai Noel, o Coelho da Páscoa, pode parecer uma pequena mentira, mas para o universo da criança, que é tudo que ela tá vivendo ali, que ela tá vivenciando, que é tudo que ela conhece, aquilo pode sim ser algo muito grande, né? Pode ser uma grande mentira, assim como pode ser uma grande decepção quando ela descobre a verdade. Então a gente tem que pensar muito também na nossa decisão, como é que a gente vai abordar com a criança isso, né? E assumir aí também como é que a criança vai receber e lidar com isso depois, mais à frente, quando ela descobrir a verdade. E é claro que, de novo, esse vídeo não é sobre isso, mas
sim, esse tema acaba envolvendo também as crenças, né, pessoais, as crenças de cada família, aquilo que é importante acreditar para cada família, né? Lembrando que essas datas também envolvem questões religiosas, né? A maioria dessas datas que trazem esses elementos fantasiosos aí para criança também estão ligadas a um calendário religioso. Então a gente tem que considerar também o que é importante de acordo com as crenças de cada família, com os valores, com aquilo que faz sentido. E eu quero reforçar, né, do começo ao final desse vídeo, que ele não é sobre ser taxativo e dizer o que você deve ou o que você não deve fazer ou seguir com a sua família, com a sua criança. Meu objetivo foi só te apresentar a minha linha de pensamento, de raciocínio, de visão a respeito do desenvolvimento infantil, pautado principalmente na base Montessori, né, que trabalha com o concreto, com a sinceridade, com a realidade, e deixar você livre para tomar a sua decisão, para fazer a sua escolha de acordo com o que você acredita, pensa, defende, com o que faz sentido para sua família, para sua criança, para sua vida. E se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, não se esqueça de deixar um like aí, porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo meu e entrega mais para você das próximas vezes. E já aproveita e se inscreve no canal também para garantir que você não vai perder os próximos conteúdos por aqui. Um super beijo e até o próximo. Tchau!